Ele quer nos conduzir ao caminho dele. E com o caminho dele, a gente tem que ter uma exortação. A Bíblia diz, nesse mesmo livro que eu vou ler, ele fala que Deus, ele castiga aquele que ele ama. Ah, castiga, então você vai ficar ali numa cruz, você vai sofrer que nem Jesus. Não, o castigo já foi com Jesus, mas ele exorta através da palavra. Então eu creio que nesta noite Deus, ele quer puxar a nossa orelha através da palavra, amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, no seu capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo 19. Amém? Abra sua Bíblia. Como é gostoso ver barulho de Bíblia abrindo. Blá, 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 blá. Mas hoje temos no telão, né? Hebreus é aqui, filho. Tito. Ah, já achou. 10, 19. Amém? Amém? Quem pode, se coloque de pé nesta hora. Está com seu celular na mão, com a Bíblia. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor para nós nesta manhã. O tema diz assim, do autor de Hebreus: exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Versículo 20: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 21: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22: chegamo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Versículo 23: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Versículo 24: e consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Versículo 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Aleluia. Amém? Podeis aceitar. Coloca a sua Bíblia no banco ou no seu colo e aplauda o Senhor. Aleluia, por essa palavra tremenda, por essa palavra genuína da parte do Senhor para as nossas vidas. Amados irmãos, eu vejo interessante quando nós começamos essa leitura, quando ele fala, na minha Bíblia está esse tema, exortação a perseverar na fé, porque quando ele fala para exortar, quando ele fala para chamar a nossa atenção, é porque nós podemos se afastar, porque nós podemos começar de uma maneira, pastor, e terminar de outra. Quando vem um revés na nossa vida, a gente pode, tem pessoas que se afastam, até pessoas que acontece, quando vem uma vitória muito grande, eles abaixam a guarda, o inimigo vem e faz arruaça. Uma certa feita, lá no Antigo Testamento, tinha um povo de Deus, e foi guerrear contra um povo, e ali eles venceram aquele povo, mas não era para levar despojos, não era para levar a riqueza daquele povo para o povo hebreu. E teve uma pessoa que levou, escondeu dentro da sua tenda. E diz a palavra que eles foram, esse povo era muito grande, eles ganharam pelo poder de Deus que estava com eles. Mas aqueles homens tinham um povo que chamava a terra de Ai.
Eles falaram: aquele povo é muito pequeno, leva um pequeno exército que nós vamos vencer. Mas pelo fato daquelas pessoas, ou daquela pessoa que tinha escondido aquilo que não era para levar, eles foram derrotados por aquele pequeno povo, porque ele estava com a guarda. Se eles levassem um grande exército, se eles levassem pessoas para ir àquele lugar, eles poderiam vencer facilmente, mas havia pecados ocultos ali. Então eles tiraram o poder de Deus na vida deles. E o que eu quero dizer nesta manhã para cada um de vocês, quando ele começa nesse versículo 19: tendo, pois, irmãos, olha ele chamando a atenção minha e sua, através do autor de Hebreus. Nós sabemos que o livro de Hebreus é um autor que é desconhecido. Todo mundo na teologia faz pesquisa, o nome que sobressai aí é o apóstolo Paulo, mas eu não posso falar para você que é o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que é um autor desconhecido, e esse livro ele foi escrito cerca de 67 a 69 anos depois de Cristo. E nós vemos aqui o autor de Hebreus chamando a minha e a sua atenção, dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Sabe o que é ousadia, meu irmão? Sabe quando você entra na casa? Hoje pode falar da sua mãe, hoje você vai visitar a sua mãe, ou você está junto com ela e vai chegar na casa dela. Você pode abrir a geladeira com liberdade, você pode deitar na cama, ligar a televisão, controle remoto, né? Você pode chegar lá. E aqui o autor está dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia. Às vezes você chega com medo, às vezes você pensa que o temor e o tremor diante de Deus é chegar com medo. Não, aqui você tem que chegar com júbilo, aqui você tem que chegar com alegria, porque é a casa do seu Pai. Aqui eu estou falando de uma figura literal, a igreja. Mas eu estou falando que o autor está dizendo aqui, quando nós entramos no santuário, espiritualmente é quando nós chegamos diante de Deus em oração. Ele está exortando nós, porque quando nós falamos com um camarada nosso, quando nós falamos com um vizinho, nós somos ousados, nós falamos 2 horas, 3 horas com ele, e ainda sobra assunto para falar no outro dia. Mas nós não conseguimos entrar na presença de Deus para falar com ele 1 minuto. E o autor está dizendo para que nós venhamos a chegar nele com ousadia, como nós falamos com o nosso amigo, como nós falamos com os nossos familiares. Mas espera aí, pastor, eu tenho uma vida terrena, eu tenho meus defeitos, eu não consigo entrar com ousadia, porque Deus é muito santo, e você não está mentindo quando você fala que Deus é muito santo, sim, mas aleluia, Ele está falando que nós devemos entrar com ousadia no santuário, não pelo meu mérito, não pela minha vida terrena aqui, não, mas pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Ele nos dá poder para entrar na presença dele com ousadia. Aleluia. Glórias a Deus. Eu fico pensando que quando eu estou no estádio e o meu time, que ultimamente está fácil torcer para o meu time, né? Né, Pedro? Está fácil. Quando ele faz um gol, a gente grita, que a gente fica rouco, né, Tiagão? A gente grita que a gente fica rouco. Mas dentro da casa do Senhor você fica tímido. Mas a Bíblia está dizendo que na presença do Senhor você tem que entrar com ousadia, com alegria, dizendo: estou na casa do meu Pai, eu tenho liberdade para falar com meu Pai. Glórias a Deus. E ele diz que não é pelo meu mérito, mas é pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Aleluia. É nele que temos esse poder, é nele que nós devemos ter essa ousadia. Maurão é vendedor, né, mano? Chega ali, ó, meu shampoo é o melhor,
né? Já vendeu até para a pastora Paula. Marcão aí só na Claro, né? Ó. Mas a gente tem que ter essa ousadia, como nós falamos para os nossos clientes, temos que entrar na presença do Senhor. Temos que estar ousado, não porque merecemos, mas a gente tem uma nova vida em Cristo, um vivo caminho. Por que vivo caminho? O nosso Senhor Jesus Cristo é o único líder religioso que a gente pode falar que Ele morreu. Todos, você pode falar em qualquer religião, todos que morreram não ressuscitaram, mas o nosso Senhor Jesus, Ele ressuscitou e vive para todos sempre. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E Ele vive. Nós temos um novo caminho que Ele nos consagrou, sim, pelo véu, isto é, pela carne. Esse é um mistério grande. Se você abrir os seus ouvidos espirituais, seus olhos, você vai contemplar essa grandeza. Porque quando Jesus ele se oferece naquela cruz do Calvário, está consumado, rasga o véu de cima a baixo, aleluia. Sabe o que esse véu significa? É você entrar na presença do Senhor, diante do trono dele, pelo sangue de Jesus. E ele diz, isto pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, oh aleluia, Jesus Cristo é o nosso sumo, é o maior, aleluia, não tem após ele, não tem antes dele, aleluia, ele é o maior. E ele diz a diretriz para como nós chegamos diante dele. No versículo 22 diz assim: chegamos-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Aleluia. Sabe que essa água é o Espírito Santo. Aleluia. Sabe que essa água que nos limpa é a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo que é sujo, quando você ouve a palavra, quando você penetra no seu coração, quando Deus ele faz pela fé, você crê no poder dele, ele te limpa, ele te purifica de toda má consciência. E a Bíblia diz que ser purificado pelo Senhor, você está apto a entrar no santuário, na presença dele. E olha aqui, meu irmão, quem tem promessa de Deus aqui? Olha que coisa linda, ele fala: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel, eu costumo dizer leal, né? Não sei se você entende, mas eu costumo dizer que não é fiel, é leal. Palmeirense não fala fiel, mas é leal. O que te prometeu? Quem te prometeu, meu irmão? Quando você tem uma promessa, quem te prometeu? Se foi o Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as promessas. E quando nós estamos entrando pelo santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, e quando temos o grande sacerdote, que é aquele que intercede por nós, tem pessoas que falam que precisa do intercessor diante nós e Deus. Não, nós temos Jesus Cristo, aleluia, que é o nosso advogado. Lá em 1 João, no seu capítulo de número 1, ele diz o que? Filhinhos, peço que não pequeis. Pronto, não é para pecar, mas ele põe a vírgula e fala: mas se você pecar, você tem Jesus Cristo, o justo, que é seu advogado e sem pecado. Então, meu irmão, você tem essa arma na sua mão. Ah, pastor, mas você está fazendo apologia que você pode pecar? Não é bom. Tem consequências. Davi, segundo o coração de Deus, beleza? Mas espera aí, pastor, mas Davi pecou. Ele foi perdoado? Foi.
mas a consequência veio sobre a vida dele. Então, pecar, Deus perdoa, perdoa, mas meu irmão, procure andar na linha reta. Procure sempre, aleluia, estar diariamente pedindo para Deus: Deus, me liberta de todo mal, me purifica, me limpa da má consciência, para que eu possa, aleluia, ter esperança de que Jesus é fiel e justo para me perdoar. Não tem pecado, não existe pecado que Deus não perdoe, não existe. Mas a consequência desse pecado, um exemplo, uma pessoa cometeu um delito lá fora, assassinou, fez alguma coisa muito má, e essa pessoa chegou a Jesus, aceitou a Jesus Cristo. Então estou purificado, estou na água limpa, isso aqui acerca da salvação, você está, mas a consequência daqui da terra você vai passar. Eu já conheci irmãos que estavam nesse momento, e esse irmão, ele foi ali, ele se converteu ao Senhor, se entregou na delegacia, foi preso, passou 2 anos ali preso, saiu e começou a servir a Deus aqui fora, porque ele teve que pagar do pecado lá do passado. E muitas vezes nós, aleluia, murmuramos. O que se queixa o homem diante de Deus, se não for pelo seu próprio pecado? A Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo 59, o que faz separação dessa comunhão aqui, da exortação da fé com o Senhor. E a Bíblia diz que a única coisa que faz separação do homem e Deus é o pecado. Porque Deus, ele nunca se distancia de nós, mas quando nós pecamos, nós queremos se distanciar dele. Nós queremos sair da presença dele, mas Deus, ele está falando para mim e para você, aleluia, nós perseverarmos, aleluia, cada dia, não importa a situação que você tem passado. Eu acho interessante que quando nós vemos no livro de Jeremias, capítulo 18, nós vemos o oleiro, quando Deus, ele manda Jeremias descer, e ele contempla o oleiro trabalhando. Oh, aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Sabe que eu vejo, meu irmão, Deus trabalhando na minha e na sua vida, aleluia, fazendo, moldando como Ele quer ali, aleluia, mas de repente, você pisa na bola e você sai do controle do oleiro, e às vezes se quebra. Para o homem, muitas vezes quando se quebra, descartável, tira de lado, agora tem outro que vai no seu lugar. Mas Deus não, Deus, na palavra de Jeremias, ele diz que ele pega aqueles cacos e começa a fazer o vaso de novo, aleluia. Esse Deus maravilhoso que nós estamos diante dele nesta manhã, ele quer fazer da sua vida de novo. Glória a Deus. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã sem esperança. Eu não tenho mais esperança, aleluia, eu não tenho mais jeito, aleluia, porque eu já entrei, aleluia, numa igreja, e eu falei isso para Deus, eu estou vindo aqui, mas não tem jeito. Mas Deus é o Deus que está, aleluia, trabalhando na minha e na sua vida. Eu achei interessante, eu fui numa casa de recuperação ontem, e levei a palavra ali. E sempre quando eu vou a primeira vez num lugar, eu quero levar a palavra do Salmo 113. E diz a palavra do Salmo 113, no verso lá, que ele diz assim, que Deus, ele tira o homem do monturo. Olha, tira o homem do lixo e faz de novo. E esse homem que estava no lixo, estava no monturo, não tinha mais jeito, e ele coloca para se assentar no meio dos príncipes, príncipe do seu povo, aleluia. Sabe quem é príncipe, quem é princesa? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Coisa linda. Sabe por quê? Nós somos filhos do rei. Nós estamos na presença do rei, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, não tenha medo de estar com ousadia na presença do Senhor. Não tenha medo de reter firme aquela confissão que Ele é fiel para fazer o que prometeu. Se nós permanecermos na presença dEle, Deus, Ele faz a obra. Aleluia.
Mas sabe o que precisa? Eu acho tremendo que quando lá em Apocalipse, Deus está falando uma certa igreja, Ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Quando Ele fala bate, Ele não está querendo arrombar a porta. Essa porta, ela não tem fechadura do lado de fora, ela só tem do lado de dentro. E sabe o que é isso aqui que Deus está batendo? É no meu e no seu coração. Meu Deus. E Ele diz: se você abrir, a gente tem que ter uma ação. Deus, Ele está falando, Deus, Ele está confirmando, Deus, Ele está fazendo, querendo fazer uma coisa linda, mas Ele está batendo, aleluia. A gente não está entendendo, Ele está batendo e você não abre, aleluia. Mas eu quero dizer nesta manhã: se você abrir, Ele vai entrar, aleluia, e vai cear com você e você com Ele, aleluia. Mas basta você permitir, basta você abrir a porta do seu coração. Aleluia. Quando Ele fala para a igreja, Ele fala: quem tem ouvidos ouça que o Espírito está dizendo à igreja. E a arma que eu e você temos para perseverar, olha que coisa linda, que diretriz que Ele dá, ó. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Acabei de falar das mulheres que trabalham nessa casa. Quando elas estão trabalhando, principalmente hoje, as pessoas que estavam envolvidas no café da manhã, é para servir as pessoas. E cada uma vai, uma encorajando a outra, vamos estimular a fazer as boas obras, a fazer a caridade, fazer as boas obras. Quando você faz, é por quê? É porque um está estimulando ao outro a perseverar. É fácil, meu irmão, você acordar de manhã e preparar as coisas? É fácil você pegar o seu vizinho, aleluia, fazer questão: não, eu quero ir para a igreja. Não, então tá bom, vou passar na sua casa com o meu carro, vou te esperar tomar banho, você ficar cheiroso, e vou pegar você e vou te levar para a igreja, depois vou lá, vou te levar embora. Isso é fazer as boas obras. Isso é, aleluia, fazer com amor, fazer com a intenção, não esperando nada em troca. Porque às vezes você faz esperando do homem. Se a gente for esperar do homem, a gente é frustrado, Marcão, ou Maurão. A gente é frustrado. Você vai fazer para aquela pessoa, você vai esperar dela, você vai ter uma vida frustrada. Mas quando você faz como estivesse fazendo para Deus, Deus, se você precisar, Ele usa outras vidas para te abençoar. Aleluia. Então, meu irmão, vamos viver este evangelho, vamos perseverarmos neste evangelho. E ele diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros. Sabe o que quer dizer isso aqui, meu irmão? Às vezes a pessoa deixa na presença do Senhor, deixa de estar na casa do Senhor, e a Bíblia diz que nós devemos exortar, aleluia, incentivar uns aos outros. Por quê? Eu estava conversando com o pastor Nivaldo agora de manhã. Está se aproximando aquele dia, e não sei se você nota que há mais dificuldade. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado com muita força, e é mesmo. Se eu for à igreja de manhã, no pastor Jefferson, ai meu Deus, não sei, de manhã para acordar maluco. Então vamos mudar para 6 horas da tarde. Mas 6 horas, nós tem tanto programa para mim ir no domingo 6 horas, não sei. As dificuldades, o inimigo vem querer colocar empecilho para você não estar na congregação, não está, aleluia, fazendo a vontade do Senhor, não perseverando na fé. E às vezes nós entendemos por que nós temos que estimularmos, por que nós temos que exortar uns aos outros, porque às vezes
o pastor Jefferson é chato, está lá no WhatsApp, e aí, varão, onde você está? Como você está? E aí, vai vir domingo? Porque eu sei da dificuldade, eu como pastor, eu sei como é que é. E sabe por que acontece isso? Olha o que está dizendo aqui, ó. E tanto mais quanto vês que se vai se aproximando aquele dia. Aleluia. Sabe que quando o autor está falando daquele dia, alguém sabe me responder aqui sem seus ministros? O que é? O que é aquele dia? Alguém sabe responder? Ah, Marcão dá uma piada. Faz palmas pro Marcão. Aleluia! Glória a Deus. Meu irmão, a realidade que eu quero falar para você, a cada dia se aproxima a volta do Senhor Jesus. A cada dia a apostasia está vindo aí, as pessoas estão abandonando a sã doutrina, não estão querendo ouvir a genuína palavra. Eu acho tremendo que quando Paulo ele está exortando ali Timóteo, ele fala: Timóteo, está vindo dias difíceis, estão pessoas querendo fabricar doutores, palavras segundo a vontade de cada um. E eu vejo aí fora que tem igrejas que faz segundo a vontade do homem. Mas aqui não, meu irmão. Ele fala para Timóteo, Timóteo, seja você um verdadeiro, cumpre a palavra, seja você um evangelista que fale a palavra genuína do Senhor em tempo e fora de tempo. E aqui nessa casa de oração nós queremos viver isso, a genuína palavra de Deus. Eu não quero, aleluia, agradar o ego de ninguém neste lugar. Eu não quero que você, aleluia, para que você seja salvo, que precise você sair triste deste lugar. Mas eu quero que você saia triste, mas refletindo. Ali foi pregado que Jesus está voltando. Eu preciso me preparar, eu preciso ter uma comunhão com o Senhor, eu preciso orar mais, eu preciso ler a palavra mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso estar na presença do Senhor. Amém. Glórias a Deus. A Bíblia diz, isso aqui é maravilhoso para mim e para você, meu irmão, que antes a gente não tivesse conhecido essa palavra, porque para o mundo lá que está em festa, que não ouve a palavra de Deus, o arrebatamento para eles vai ser comum. Mas para mim e para você, que está dentro da casa do Senhor, e Deus a cada dia no culto está falando conosco, e nós não abrimos nossos ouvidos, não abrimos nossos olhos espirituais, não queremos desenvolver na casa do Senhor, aleluia, um comprometimento com a palavra genuína. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? A igreja vai ser arrebatada, e você vai ficar, e você vai lembrar: meu Deus, aquele domingo, dia das mães, aquele carequinha estava falando lá no púlpito que Jesus ia voltar, eles foram para a glória, e eu fiquei, meu irmão. Tamanho vai ser a angústia no seu coração. Vai ter chance de ir para o céu? Vai ter sim, mas você vai pagar um grande preço. Hoje é pela graça, meu irmão. Hoje é pela graça, meu irmão. Se prepara, porque você está vivendo o tempo da graça. Vai vir o anticristo, vai vir tempos difíceis, aleluia, onde você vai, aleluia, sofrer muito para ter a salvação. Mas hoje não, é pela graça. Hoje é nós nos esforçarmos, servir um ao outro, exortando um ao outro, aleluia. Seu amigo está forte, você fala: ó, você está fraco, mas o Senhor é forte, homem. O Senhor que comanda a minha vida, o Senhor que comanda a sua vida, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas, e o poder dEle se aperfeiçoa. Olha que coisa linda. Aleluia. Nas nossas fraquezas, pastor. É verdade.
No meio da nossa fraqueza, Ele nos aperfeiçoa. A Bíblia diz que o crente, o cristão, ele é como a luz da aurora, aleluia, vai crescendo a cada dia, gradualmente, aleluia, até chegar no dia perfeito. Aleluia. Não adianta você querer pular etapas na sua vida, vai devagarinho, pode ir devagarinho, vem, escuta a palavra. Eu não esqueço do irmão Romildo, que ele veio a essa casa de oração, ele foi escutando, ele foi querendo saber mais de Jesus. Eu orei com ele, falou: pastor, ainda não é tempo. E de repente ele continuou ouvindo. Quando ele viu que estava transportando das verdades de Deus no seu coração, ele falou: pastor, eu quero aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Glória a Deus. E pelo testemunho dele, hoje a irmã dele está aqui conosco. Ela também quis aceitar esse Jesus lindo, esse Jesus maravilhoso. Então, meu irmão, é assim que Deus faz. Deus, Ele não quer você estagnado nesse banco. Deus não quer você dessa mesma maneira. Ele quer que você desenvolva. Não entre aqui de uma maneira e queira sair da mesma maneira. Queira transformação na sua vida. Queira, aleluia, que o Espírito Santo, ele é lindo, que você vê na palavra do Senhor. O que é o Espírito Santo? É um dínamo. É isso, pastor? Como? É como um dínamo, ele vai rodando. É pneumo, né, pastor? Pneumo, movimento. Ele quer movimentar, ele não quer ficar parado. Ele quer que nós vivamos o melhor dessa terra. Mas para você viver o melhor dessa terra, as palavras de Deus têm que estar penetradas no seu coração. Amém, Senhor. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, meu irmão, essa palavra que Deus tocou no meu coração, quero que você se coloque de pé nesta hora. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Aleluia.